Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço a duas pessoas aqui que escreveu mensagem no canal, tá bom? A primeira delas aqui é o Dan Lopes, né? Dan deve ser a abreviação aqui de Daniel ou Danilo, tá bom? Então um forte abraço aí pro Dan Lopes. Ele escreveu aqui: trabalho à noite. Sempre sou um dos primeiros a assistir. Aprendo bastante. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã para você. Dan Lopes, forte abraço para você e sua família, obrigado por acompanhar. Eu sempre coloco a mensagem no canal no YouTube a partir da meia-noite, tá bom? O programa, então, meia-noite já está disponível aí. Tem gente que tem insônia ou que vai assistir mais cedo antes de trabalhar. Eu cada vez fui colocando mais cedo, então agora eu coloco sempre a partir da meia-noite aí. Vamos mandar um forte abraço aqui também para Rosilene Mota. Ela escreveu aqui que é muito bom acompanhar o estudo diário das escrituras, né? Ela manda um bom dia aqui também. Então um forte abraço aí para Rosilene Mota também, que escreveu uma mensagem aqui. Vamos para a nossa mensagem de hoje aqui do Vem Segue-me. Eu vou começar aqui no capítulo 4, versículo 14 de Esther. Tá bom? Bom, o que está acontecendo aqui? Também falando aqui rapidamente, eu sempre quero compartilhar uma mensagem de 10 minutos, bem curtinha, tá bom? Mas às vezes o horário passa aí, não só às vezes, parece que muitas vezes passa o horário aí. Mas se você acompanhar 10 minutos, eu tenho certeza que alguma aplicação das escrituras, algo você vai aprender, tá bom? Ou o simples fato de estarmos estudando juntos. Então faça esse compromisso diário de estudar as escrituras com a gente. Pelo menos 10 minutos. Se passou de 10 minutos e você quiser desligar, tudo bem. Até porque as escrituras, quando nós estamos lendo, a gente não vai ler tudo de uma vez, mas se você marca assim um horário determinativo, né? Eu vou estudar 10 minutos por dia. Você vai aprender algo. E algo mais ainda, né? Só de você estar estudando, ter esse compromisso de estudar todos os dias, você vai estar alimentando o seu espírito e você vai estar buscando a Deus. Então faça o compromisso aí, todo dia pelo menos 10 minutos, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui qual que é o cenário histórico aqui, né? Havia o Amã, ele fez um decreto ali, né? Ele pegou o anel do rei, né? E a autorização do rei e fez um decreto da exterminação dos judeus. Ele ia mandar matar todos os judeus em determinada data ali. E agora, né, os judeus receberam essa notícia com pranto, com choro, com jejum, se humilhando quando eles recebiam essa mensagem. Porém, Amã, né, ele estava lá, bebendo vinho, se alegrando, não se importando com o que ia acontecer com os judeus ali. E Mardoqueu, ele então se comunica com a rainha Esther, né, que é a prima dele que estava lá no palácio, e pede para ela influenciar o rei, pedir ao rei clemência ali, algum jeito de livrar os judeus, ou seja, usar a influência dela como rainha a favor dos judeus para interceder ali, tá bom? Então ela pega e manda mensagem para Mardoqueu dizendo que o rei fazia um mês que não a chamava, né, para conversar ali. E agora as mulheres não podiam entrar na presença do rei, nem mesmo que fosse a rainha, porque se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, essa pessoa poderia ser morto, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro ali, autorizando a pessoa a se aproximar. Então ela estaria colocando a vida dela em risco se ela fosse até o rei por conta própria ali para tentar livrar os judeus. Mas Mardoqueu, ele pega e manda outra mensagem, né, para Esther, né, para a rainha Esther. Tá aqui no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se é para tal tempo como este chegaste a este reino? Eu achei muito interessante aqui as palavras de Mardoqueu para a rainha Esther. Ela falou: olha, se você se calar, né, eu tenho certeza que Deus, né, ele não usa a palavra Deus aqui, né? Esse é um livro bem interessante, mas a gente sabe que é Deus, a providência de Deus que está acontecendo aqui. Ele diz: se você ficar quieta, Deus ele vai prover um outro meio para salvar o seu povo. Deus não vai deixar o seu povo morrer, tá bom? Deus ele vai usar um outro meio.
Mas quem sabe foi por esse meio que Deus permitiu que você chegasse ao reino, para você usar a sua influência e salvar ao povo. Foi para este tempo que você foi colocada aí como rainha. E eu achei bem interessante isso, porque na verdade Deus ele não precisa de nós para fazer a obra dele acontecer, mas ele quer usar a gente na obra dele. Ele quer usar a gente de instrumento. E que bênção, né? A gente ser instrumento na mão do Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Então aqui ele fala claramente, né, com Esther. Você pode ser um instrumento na mão de Deus. Deus colocou você aí e você pode nos ajudar. Mas se você se calar e não querer ajudar, Deus ele vai dar um outro livramento. Mas lembra que Deus te colocou nessa posição para que você possa ajudar a gente. Então eu achei bem interessante a forma que ele colocou. Lembrei que a gente pode ter chamados na igreja, né? Ou ministradores de cuidar das famílias. E é para isso que o Senhor nos dá esse chamado, para podermos fazer a diferença na vida de outras pessoas, ajudar as famílias. Bem interessante. Também o Senhor nos dá o chamado de pai, de mãe, e a gente tem que fazer a diferença nesses chamados também. Continuando aqui, né? Esther, ao receber essas mensagens, ela concorda, né? Ela vai pôr a vida dela em risco, entrar na frente do rei ali, né? Para intermediar entre os judeus ali, pedir socorro aos judeus. E aí o que acontece aqui é que ela pede então para Mardoqueu juntar todos os judeus que ele encontrasse e que eles fizessem um jejum durante 3 dias, para que encontrasse graça aos olhos de Deus para quando ela fosse falar com o rei, né? Porque se ela fosse falar ali e sem autorização, que era o que ia acontecer, porque ele não havia chamado ela iria morrer. E ela falou, e eu e minhas moças, eu achei interessante que ela se colocou na condição aqui também, falou, eu e minhas moças também vamos jejuar com esse mesmo propósito. E então eu irei à presença do rei. E se perecer, pereci. Ou seja, se for para me morrer, eu vou morrer. Mas vamos jejuar, vamos buscar a favor de Deus. Eu achei excelente a ideia dela aqui. Então todos eles jejuam, e aí então chega a data aqui dela ir até a presença do rei, pedir, interceder ali pelos judeus. E o interessante é que aqui no texto, né, diz o seguinte, que ela se vestiu com seus vestidos reais, ou seja, na hora de se apresentar ali no rei, ela não foi de qualquer maneira, né, ela se arrumou toda, se perfumou, ela queria agradar ao rei, né, então ela foi de toda maneira ali, não dá outra. Olha o que acontece aqui no capítulo 5, versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou ela a graça aos seus olhos. E ele apontou para Esther ali o cetro de ouro e ela foi até lá e tocou. Então ela se arrumou toda. Quando ele viu ela ali toda bonitona, cheirosa, ele, nossa, quero ela perto de mim, né? Já logo estendeu o cetro ali para ela chegar. Então a gente vê que o jejum foi ouvido. Ela não correu, ela não foi morta por ter se aproximado do rei ali, por ter chegado na presença do rei. Eu achei interessante essa parte aqui também para compartilhar. Então o rei pergunta, né? Qual é a sua petição? Como que eu posso te ajudar? O que você quer? Até metade do reino eu te darei o que você quer. E eu achei bem interessante que ela não perde o foco do que ela foi buscar ali. Ela foi fazer uma intercessão, interceder pelos judeus. Ela poderia naquele momento pensar, nossa, metade do reino, melhor eu pegar metade do reino para mim aqui. Mas não, ela está preocupada com o povo dela, tá bom? E então, só que ela é uma mulher muito sábia e ela conhece o esposo dela. E nesse momento ela não achou prudente dizer o que ela estava querendo ali como desejo, embora ele tivesse perguntado. Ela pega e fala, depois eu falo, mas você pode vir jantar comigo. Aliás, ela diz no versículo aqui que ela já preparou um banquete, que ela queria que o rei e Amã, né? Amã era o que tinha feito o decreto ali, né, para extermínio dos judeus. Que você e Amã venham a esse banquete, né? E ela, olha que ela laçou o rei ali pelo estômago, né? Porque o rei Assuero, ele gostava muito de festa, muito de comer. Então, veja que primeiro, antes de pedir o que ela quer, ela está buscando graça aos olhos do rei, fazendo coisas que agradam ao rei. Foi lá e convidou ele para um banquete. Ele ama comida, então ele vai para o banquete ali junto com Amã. Então, chega nesse banquete, novamente, o rei pergunta, né? O que você quer, minha rainha?
até metade do reino eu te dou. E ela pega e fala, olha, eu vou fazer um outro banquete. Ela dá aquela segurada, ainda não fala o que ela quer, dá aquela segurada e tudo isso vai aguçando, né, o sentido do rei, porque cada vez ele vê a rainha ajudando ele, ou seja, dando mais comida para ele, conquistando cada vez mais ele. E aí, quando alguém nos conquista, a gente quer agradar aquela pessoa também. Quando alguém faz algo por nós, nós queremos fazer algo pela pessoa. Então agora ele fica mais desejoso ainda de conceder o pedido dela, ainda que ele não soubesse qual era o pedido dela. Então olha como ela foi instigando ele ali, né? E Amã estava nesse banquete e então ela não pede nesse banquete e marca um novo banquete ali, tá bom? Amã vai todo feliz para casa lá, né, pensando que ele está sendo todo honrado, mas na verdade a rainha Esther vai denunciar ele, né, por ter programar, por fazer o planejamento da morte do povo dela. Mas vamos lá aqui na outra parte da mensagem aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Que é o segundo banquete aqui, que está lá no capítulo 7, versículo 2, né? Ela disse assim, e disse também o rei a Esther, né? No versículo 2 aqui, capítulo 7, versículo 2. O rei aqui ele já está tão ansioso, né? Porque ele já havia perguntado duas vezes para ela qual era o desejo dela. Perguntou na hora que ela chegou na presença dele a primeira vez, depois no banquete e agora no próximo banquete aqui que eles estão. Eles estão no banquete aqui. Então o rei diz também a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a sua petição, minha rainha? O que se te dará? Qual é o teu desejo? Até metade do reino eu te darei, né? Então olha só que ele está muito ansioso para ver qual é o pedido dela, o que ele pode fazer por ela. E então ela responde, né? Ela diz assim, se ao rei achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, que se dê a minha vida como petição e o meu povo como meu desejo, né? Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, e a sermos destruídos e matar-nos e nos exterminarmos. Bom, o rei, na verdade, ele não se importava muito com o povo, né? Lembram que Amã falou que ia exterminar todos os judeus e ele deu o anel ali, selou a carta, né? Carimbou que poderia fazer isso. Então ele não estava ligando para o povo. Mas a rainha Esther, olha os fogos aqui. A rainha Esther, ela é tão inteligente na petição dela que ela coloca algo que o esposo dela quer e gosta, que é a própria rainha, né? Então ela usa ela ali, né? Dizendo assim, olha, ela está falando dela, né? Que ela foi vendida, né? Nas palavras dela aqui, ela respondeu assim, né? Se eu achei graça aos olhos do rei, né? Se bem parecia ao rei, porque fomos vendidos, eu e o meu povo. Então ela fala, eu fui vendida, eu vou ser morta, né? E o rei se importa com a rainha, então ele se sensibiliza nesse momento, porque ela usa de maneira que sensibiliza o rei ali, colocando o povo no meio. Eu achei uma maneira muito inteligente que ela fez isso aqui. E aí então o rei fica cheio de furor, né? Quem é este homem? Onde está esse homem? E aí ela denuncia, dizendo que é Amã, e Amã vai acabar sendo enforcado aqui, né? Mas o decreto do rei continua, né? Dessa vez a rainha, ela se encontra sã e salva no palácio, mas mesmo assim ela quer salvar o seu povo ali, né? Então ela pega e novamente vai falar com o rei ali para pedir para interceder, para tirar o decreto que havia feito, mas o decreto é inalterável. Mas olha só o jeito que ela pede ao rei, né? Eu achei fascinante isso aqui, eu quero compartilhar com vocês lá em Esther capítulo 8, versículo 5. E disse, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se isso parecer justo diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, né? Se escreva e revogue a carta do intento de Amã, né? Que havia mandado matar os judeus aqui. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a maneira que ela fala. Olha quantas colocações e formalidade ela usa, né? Primeiro ela diz aqui, se bem parecer ao rei, ou seja,
se for do agrado do rei, né? Se eu achei graça perante o rei, né? Se o rei gosta de mim, né? Em outras palavras seria isso. Se isso parecer justo diante do rei, olha rei, se isso é justo perante ti, é o que eu estou te pedindo. E aí ela ainda diz, e se eu agrado aos olhos do rei, né? Se eu estou te agradando, rei, faz isso, muda o decreto. Bom, o rei não podia mudar o decreto, porque o decreto é inalterável, quando ele coloca o selo dele, o carimbo dele ali. Porém, ele dá ali o anel dele para se fazer um novo decreto. É que então Mardoqueu, junto com os outros anciãos, vão fazer um decreto ali de que os judeus poderiam se defender nesse dia que fossem atacados. E isso vai mudar toda a história, né, que eu quero compartilhar amanhã, essa parte aqui. Né? Sempre a mensagem está ficando grande aqui, mas obrigado por vocês assistir até aqui. A mensagem que eu quero compartilhar, o foco principal é a maneira que nós fazemos as coisas. Né? Às vezes a pessoa ali, o marido está todo enforcado, sem dinheiro ali, apertado, mas dependendo o qual é a importância daquilo que você precisa, né? Precisa do dinheiro para para estudar, para comprar um notebook para estudar, para, sei lá, né? Algo que seja tão importante, a maneira que é colocada as palavras, isso importa muito. Isso me lembra uma historinha que eu quero finalizar aqui compartilhando com vocês. Queria compartilhar isso, que Esther, ela foi muito inteligente. Né? Ela usava das palavras ali de uma maneira que ela cativou ao rei. Observe que se o rei gostava de comida, ela oferecia banquete, ela foi conquistando mais ao rei para que ela conseguisse aquilo que ela desejava, que era salvar o povo. E essa última vez aqui que ela pediu, a vida dela já estava salva. Ou seja, ela não se importava só consigo mesma. Ela queria salvar o povo e eu achei muito interessante isso. Bom, a história que eu quero compartilhar com vocês, vou resumir aqui bem rápido, que fala sobre a maneira que nós falamos as coisas, tá bom? Era uma vez, né, uma história que conta que um rei, ele sonhou que lhe caía todos os dentes da boca, né? E esse sonho era repetido, dia após dia ele sonhava que todos os dentes da boca dele caía. Então ele sabia que tinha algum significado. Então ele chamou um sábio para que o sábio pudesse interpretar o sonho dele, né? E aí ao sábio, ouvindo o sonho dele ali, disse, ó rei, eu sei o motivo desse sonho, tá bom? A interpretação desse sonho é que você, né? Você vai ver a morte de todos os seus parentes. Isso é muito triste. E aí o rei não gostou da interpretação daquele sonho e mandou dar 30 chicotadas naquele sábio e mandou ele embora. Então ele chamou outro sábio, né, para interpretar ali e contou o sonho, que era o mesmo sonho. E aí o outro sábio falou: "Nossa, rei, você tem um motivo de grande alegria na sua vida, porque você vai viver mais do que todos os seus parentes." E aí, ao receber aquela notícia, ele ficou tão feliz, que ele pegou e deu 30 moedas de ouro para aquele sábio, né? E mandou ele embora e ele foi feliz da vida ali. E os servos, né, que estavam ali do lado, chegou perto do sábio e falou assim: "Eu não entendi. O outro sábio falou a mesma coisa que você, né? Mas foi com palavras diferentes. Ele deu 30 chicotadas no outro sábio. E para você ele deu 30 moedas de ouro. Isso mostra o quê? Que não é o que a gente fala, né, que magoa as pessoas, é a maneira que a gente fala. Então, às vezes, você pode até corrigir, chamar a atenção de uma pessoa, mas a maneira que você faz isso faz com que a pessoa possa se magoar. Mas se você demonstrar amor e carinho, né, você consegue o respeito da pessoa. E aí é diferente. Né? Então, na verdade, não é o que você fala, é a maneira que você fala. Então, para nós conseguirmos as coisas, até mesmo de Deus, né? A gente vê Abraão conversando com o Senhor, para ele conseguir favor de Deus ali, ele vai conversando e pedindo com o Senhor. A maneira que nós falamos com Deus em oração, com as outras pessoas, faz toda a diferença. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.